Vamos começar pela massa. Na minha tigela eu já tenho 3 ovos. Acrescentei também uma xícara de açúcar, xícara medida padrão, de 240 ml. E vou misturar muito bem com o auxílio de um fouet. Misturou muito bem, você acrescenta uma xícara de leite em temperatura ambiente. Só se seu leite estiver gelado, você aquece um pouquinho. E meia xícara de óleo, óleo da sua preferência. Mistura novamente. Aí você vai peneirar os seus secos. Meia xícara de cacau em pó ou chocolate 50% cacau. E uma xícara e meia de farinha de trigo. Vai peneirando aos poucos e misturando com o auxílio do seu fouet ou uma espátula. E por último, você coloca uma colher de sopa rasa de fermento em pó, mistura novamente e já está pronta a massa. E essa massa eu vou colocar na minha forma de 15 centímetros com 10 de altura. Colocou toda a massa, leva no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40 minutos ou até você espetar um palito no centro e ele sair limpo. Aí já está pronto. Para o recheio, a gente vai precisar de 2 latas de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina e também uma caixinha de creme de leite. Você leva no fogo médio, misturando sempre até formar uma textura de brigadeiro. Ele vai subir bastante fervura, depois ele vai descer e aí o momento certo é quando ele começar apenas a soltar do fundo da sua panela. Aí já está pronto. Você transfere para algum recipiente e coloca um plástico em contato para não formar nenhuma película e deixa esfriar totalmente. A minha massa já assou e esfriou totalmente. É normal esse tipo de bolo criar uma barriga, então agora é só você nivelar com o auxílio de uma faca, tirar a barriguinha do seu bolo e depois você parte em quantas fatias você quiser. Aqui no caso vou cortar 3 partes para mim ficar com 4 discos de massa. Reparem que massa linda, ela não precisa de batedeira, liquidificador e ela fica uma massa de um bolo profissional. Você pode trabalhar tranquilamente com ela para vender bolos, que dá super certo. E ela, o bom dela é que você pode trabalhar com ela tanto com chantilly na decoração, quanto com pasta americana que ela tem estrutura. Partindo para a montagem, com a mesma forma que eu assei, eu forrei ela com um plástico limpo. Vou colocar minha primeira fatia de massa, umedecer com a minha calda básica de água e leite condensado. Você pode usar a calda da sua preferência. E você coloca o seu morango já picado em cima da massa, espalha muito bem. E a quantidade que eu usei para esse bolo, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Coloquei então bastante moranguinho sobre a minha massa. O meu recheio já frio, eu passei ele por uma manga de confeitar, tá? Aí eu vou espalhar, colocar ele sobre todo o meu morango, por cima do morango, e espalhar depois com o auxílio de uma colher. Se você não tiver manga de confeitar, não tem problema, faça isso com uma colher que vai dar certo. E você vai repetir o processo até acabar o último disco de massa. Colocou o último disco de massa, você umedece novamente, fecha o seu plástico e leva o seu bolo na geladeira por no mínimo 8 horas, de preferência de um dia para o outro, para ele ter estrutura para receber a cobertura. Para a cobertura a gente vai precisar de 400 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, ou você pode misturar um pouco de cada, e de 200 gramas de creme de leite fresco ou nata, ou também um creme de leite que ele possa ser aquecido. Então você aquece ele até quase ferver e coloca sobre o seu chocolate e vai mexendo sempre até formar uma ganache bem bonita. Fica
ficando com essa consistência bem lisinha. Nesse momento você tampa com filme plástico e você deixa fora da sua geladeira, não pode colocar dentro, tá, gente? De um dia pro outro, ou no mínimo de 6 a 8 horas, que é o ideal para você trabalhar com ele. A minha ganache ficou então fora da geladeira por 8 horas. E agora eu vou mostrar a textura que ela fica pra vocês. Ela ainda continua um pouco mais mole, mas conforme a gente vai aplicando no bolo e misturando ela com a colher, ela vai ficando super durinha e ela também vai clarear um pouco. Eu vou mostrar aí pra vocês. O meu bolo ficou de um dia pro outro também na geladeira, mais ou menos umas 8 horas. E agora eu virei ele num prato, tiro a forma, tiro também o plástico e o papel manteiga. E agora a gente vai aplicar a ganache com o auxílio de uma espátula. Você vai passando primeiro uma camada fina e vai alisando sempre, tá? Porque ela endurece super rápido, então toma cuidado com isso. Então você alisa muito bem a parte de cima e também as laterais do seu bolo com o auxílio de uma espátula um pouquinho maior. E aí, conforme você vai mexendo na sua ganache, ela automaticamente vai ficando mais durinha, ela vai endurecendo, é super normal, tá? Passei a primeira camada da ganache e aí já endureceu como o bolo tava geladinho, né? É super rápido. E agora com o restante da ganache, você mistura muito bem com a colher para emulsificar a sua ganache e depois você vai aplicando novamente sobre o seu bolo. Só que aí você faz bem rápido, tá, gente? Você vai aplicando e já vai deixando ele mais lisinho. Apliquei em cima e nas laterais e ficou assim. Com o restante da ganache eu coloquei dentro de uma manga de confeitar com bico 1M. E eu vou fazer um trabalhinho aí, fazendo algumas pitanguinhas em cima do meu bolo. E é super fácil de trabalhar com o bico com essa cobertura, tá, gente? Não tem segredo. Completei toda a volta do meu bolo com a cobertura. E agora com os morangos partidos no meio, eu vou fazer uma rodinha de morangos aí como eu vou mostrar pra vocês. Ficando assim, e com o restante da minha ganache eu vou fazer uma roseta no centro do meu bolo, só para fazer uma decoração mesmo, mas se você quiser não precisa fazer, e também lembrando que a decoração é totalmente opcional, você pode fazer do jeito que você mais gostar. E esse é o resultado do nosso bolo Tentação de Chocolate com Morango. Ficou lindo, né, pessoal? Eu quero também que vocês façam essa receitinha na casa de vocês, que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam. E agora, é lógico, chegou a melhor parte, a hora da gente partir e provar essa delícia. Eu tenho certeza que está maravilhoso, não tem como ficar ruim, né, gente? E olha só que delícia de fatia, pessoal. Esse bolo fica incrível. Sério, ele fica maravilhoso. É um dos melhores bolos que eu já fiz, de chocolate com morango. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero demais